A perseguição de Diocleciano. Capítulo 19. A perseguição de Diocleciano foi a mais ampla e severa de todas as que já se abateram sobre a igreja. Um número incontável de mártires foi enviado ao céu, e a igreja iniciou, em meio a todas as crueldades e os horrores dessa aprovação, a gloriosa carreira de triunfo, que difundiu a sua influência e levou as bênçãos da fé além das fronteiras do Império Romano. O início do quarto século assistiu à batalha entre a Igreja e os poderes deste mundo. Ela triunfou e manteve o poder que ganhou. Antes de citar quaisquer dos atos dos mártires supliciados no Coliseu, nesse reinado, daremos ao leitor um resumo dessa terrível perseguição, como ela surgiu, e as felizes consequências que se seguiram. Não nos demoraremos sobre as estranhas vicissitudes do destino, que puseram um homem como Diocleciano à frente do Império de Roma. Ele era um escravo, nascido de escrava, e obteve sua honra como um bravo barbário nas fileiras do exército. Foi nomeado general por Probo, e com a morte de Carino, foi declarado César por suas próprias tropas. Seu caráter era uma combinação de ignorância, orgulho, avareza e crueldade. A superstição, que é sempre uma característica das mentes fracas, encontrou abrigo e triunfou em seu coração perverso e covarde. Diocleciano acreditava nos oráculos, e tinha fé irrestrita em tudo o que eles diziam. Uma estranha coincidência levou-o a ter grande reverência por estas ilusões pagas. Uma sacerdotisa gaulesa dissera-lhe, enquanto ele ainda era general, que haveria de tornar-se imperador quando matasse um porco não castrado. Ele matou com as próprias mãos o assassino de Numeriano, e logo após foi declarado imperador. Isso, pensava ele, fora o cumprimento da profecia, foi o oráculo de apoio, como veremos adiante, que o fez perseguir os cristãos. Diocleciano tinha um amigo, um soldado ignorante de nascimento humilde, chamado Maximiano, a quem a fortuna cega também favorecera. Por haver sido seu companheiro no exército, foi elevado a uma posição de mando no império. Ignorante e cruel como Diocleciano, foi o instrumento apropriado nas mãos dos poderes das trevas, que estavam se preparando para um ataque violento à Igreja de Deus. Ambos dividiram o império entre si. Diocleciano preferiu o luxo do leste, e deixou a Maximiano o oeste desgraçado. Por estranho que pareça, nos primeiros anos de Diocleciano, tudo era alegria e calma no lado do império governado por ele. Eusébio, em seu 8º livro, oferece uma descrição entusiasmada da prosperidade da igreja naquelas regiões. Conquanto seja certo que Diocleciano desconfiasse dos cristãos, e até mesmo os odiasse, parecia que algo o refreava de molestá-los. O número dos cristãos, nesse tempo, era imenso. A indignação pública contra eles fora mais ou menos apaziguada. A perturbação política dos últimos 4 anos mudara a atitude dos pagãos, enquanto o espírito de fé, sempre vigilante e ativo, saía à procura das almas, e pregava publicamente o Evangelho de Cristo. Alguns meses de tranquilidade foram suficientes para levantar das ruínas a igreja prostrada. Quando houve um momento de calmaria na tempestade da perseguição, milhares de pessoas foram vistas ao pé da cruz, e os novos convertidos e catecúmenos engrossaram as fileiras dos cristãos dizimados no conflito. Assim, quando Diocleciano subiu ao trono, quase metade do império era cristã. A Igreja do Leste estava particularmente florescendo, influenciada pelos Basílios, Gregórios, e uma multidão de heróis martirizados. Ela já aprofundara demasiadamente as raízes no solo para ser murchada pela perseguição, ainda que fosse a mais acirrada. Mesmo em Nicomédia, onde recebeu o impacto mais forte da tempestade, ela apenas se ocultara, enquanto Diocleciano e Galério pensavam que houvera sido aniquilada. Tão florescente e eram os cristãos, que até mesmo a esposa e alguns dos filhos do imperador chegaram a abraçar a fé. E muitos dos oficiais da casa imperial professavam abertamente o cristianismo. Como tão grande glória e liberdade nos foram dadas antes dessa perseguição, comenta Eusébio, eu não posso explicar. Talvez haja sido a benignidade do imperador, que, confiando a nós o cuidado das províncias, removeu o medo de ter de sacrificar aos deuses, em consideração e estima por nossa religião. De que adianta falar das multidões nos palácios imperiais, de suas esposas, seus filhos e empregados domésticos, a quem conceder a liberdade de adorar abertamente a Deus? Quem pode enumerar a quantidade daqueles que diariamente convergiam à fé em Cristo,
o número de igrejas em cada cidade, e as multidões de pessoas ilustres, que se reuniam nos edifícios sagrados do Deus verdadeiro. As igrejas não mais os comportavam. Novos e maiores templos eram edificados sobre a fundação dos antigos. Apesar da malignidade dos demônios e das conspirações dos homens malvados, a santa fé progredia mais e mais, dia a dia, enquanto o Senhor nos julgava dignos da sua proteção. Estas últimas palavras do grande historiador parecem agorentas, mas ele estava apenas escrevendo a introdução do mais terrível conto de perseguição e morte. Embora Eusébio fale em termos fortes da paz geral da igreja e da aparente parcialidade do imperador, não devemos nos esquecer que Diocleciano era um hipócrita, e mostrava-se tolerante para com os cristãos naqueles primeiros anos de seu reinado, mais por sua política baixa e covarde que por favor e indulgência. Em certas partes das províncias a ele reservadas, a perseguição assolava com maior ou menor violência, conforme o que aprovesse aos governadores, e em virtude dos éditos não revogados de Aureliano, ainda em vigor contra os cristãos. Lemos sobre o martírio de Cláudio, Astério, Neone, e seus companheiros, na província de Egea, na Lícia, no primeiro ano de seu reinado. 285. Há monumentos mostrando que a perseguição assolava também outras províncias. 3. Tudo isto deve ter chegado ao conhecimento de Diocleciano. Ele permitiu a perseguição onde poderia, facilmente, tê-la impedido. Contudo, a sua hipocrisia era uma virtude, se comparada à crueldade sanguinária de seus últimos anos. Devemos, por um momento, volver os olhos a Maximiano. Esse canalha, tão inesperadamente elevado à realeza, não impunha limites às suas paixões. Ele odiava os cristãos ainda mais que Diocleciano. Um de seus primeiros atos na Gália foi levar à morte uma legião de soldados cristãos. Eram os melhores e mais bravos soldados de seu exército, e chegavam a mais de 6.000. Eles foram especialmente enviados do leste para ajudá-lo a acalmar as inquietações de seu caráter formidável. Em todo o oeste, os mais nobres e ricos foram mortos à espada para satisfazer a crueldade e a avareza desse monstro. Todavia, a igreja avançava por todos os lados, e Eusébio não hesitou em chamar de calmos aqueles dias. Mas, essa calma teve um terrível efeito sobre a igreja. A rigidez da antiga moral foi relaxada, e as desordens foram gradualmente aumentando. A liberdade sossegada, conta Eusébio, a nós concedida pelo Senhor, e com que podíamos observar mais tranquilamente os seus preceitos, foi por nós abusada. Cresceu entre nós o espírito de inveja e de rancor, rompeu uma guerra civil. As armas com que procurávamos injuriar uns aos outros eram as nossas línguas caluniadoras, a fraude, a falsidade e a hipocrisia estavam usurpando o controle das ações dos homens, e o chicote já estava nas mãos divinas. Nós o vimos cair um tanto pesadamente sobre os que serviam no exército. Contudo, éramos tão imaturos às advertências do Evangelho, que não diligenciamos, em tempo oportuno, em despertar-nos para a tempestade que ameaçava a nossa volta. Como cegos e loucos, que não imaginam serem os eventos humanos dirigidos e ordenados por uma providência superior, para suas próprias e sábias finalidades, continuamos a tentar a Deus acrescentando às nossas culpas anteriores novos e piores crimes. Finalmente, de acordo com a predição de Jeremias, o Todo-Poderoso cobriu de vergonha a filha de Sião, e lançou ao chão a glória celestial de Israel. No dia de sua ira, o Senhor não se lembrou do escabelo de seus pés. 5. O poder das trevas parecia haver medido cada passo, e avançado cuidadosamente, antes de descer com toda a fúria sobre o arraial adormecido de Israel. Outro monstro em forma humana foi enviado à terra para ter o poder. Ele sobrepujou todos os Césares em vilania e crueldade, e todo tipo de pecado. Este homem era Galério Diocleciano, em quem a timidez e o temor converteram-se em imbecilidade. Concebeu a ideia de dividir o império em mais duas partes. As constantes agitações dos bárbaros, que ameaçavam por toda parte, e mesmo algumas revoltas internas, induziram o imperador falto de visão a adotar esta política suicida. A sua ideia era nomear mais 2 Césares, que teriam pleno poder para defender e governar seus distritos relativos, sem ostentar o nome de imperador. Para este propósito nomeou Constâncio Chorus, um homem de nascimento nobre e qualidades desejáveis, e Galério,
o filho de um camponês, um soldado de sorte porém tirano inimigo mordaz do cristianismo. Por alguns anos, Galério ocupou-se em acalmar os motins nas fronteiras do império. Pelas orações dos soldados cristãos de seu exército, ele obteve um completo triunfo sobre os persas. Seu orgulho, é claro, acompanhava os passos de sua boa sorte, e ele retornou tão inchado com a sua grandeza, que desprezou seu benfeitor, e decidiu ser o imperador. A sua mãe, que ainda vivia, também era cruel e supersticiosa. A única educação que ela dera ao filho fora o ódio aos cristãos. Quando Galério voltou do leste, ela mal o abraçou, e já se pôs a injuriar os cristãos, e a incitá-lo a persegui-los. Galério governava a província de Ilíria, e ali desembainhou pela primeira vez a sua espada contra a igreja. Começou em sua própria casa, e então em seu exército. 6 As escravas de sua mãe impiedosa foram queimadas no fogo da cozinha, enquanto ela assistia como uma fúria, em brutal alegria. No exército, os primeiros oficiais no poder receberam ordens de levar os cristãos à morte, percebendo-se, porém, que eram demasiadamente numerosos, e que 2/3 deles seriam destruídos. A ordem foi modificada, e apenas alguns dos mais notáveis foram executados. Ao mesmo tempo, todos os outros foram excluídos de qualquer promoção ou emolumentos provindos do serviço. Quando vemos os que foram martirizados, eles são poucos se comparados ao grande número dos sobreviventes. Contudo, podem ser contados aos milhares. Nos Atos de Santo André, que era tribuno de uma legião no exército de Galério, lemos que ele foi martirizado por volta do ano 300, juntamente com 3.000 companheiros. 7 Todavia, a prudência conteve a espada de Galério, e impediu o golpe que ele pretendia desferir. A hora destinada pela providência ainda não chegara, mas aproximava-se rapidamente. Durante 4 anos ele desejou o extermínio total dos cristãos. Sabia por experiência que eles iriam como cordeiros para o matadouro, que não murmurariam nem se revoltariam contra a sentença injusta. Com uma diabólica malícia, concebeu a ideia de promover uma perseguição simultânea e universal em todo o império, a fim de varrer da face da terra, de uma vez por todas, o detestado nome dos cristãos. Para efetuar seu intento, percebeu ser necessário um edito de Diocleciano. Viajou a Nicomédia, onde Diocleciano estava residindo, e não voltou enquanto não conseguiu o seu propósito. Isto foi no ano 302. Todavia, Diocleciano tremia ao pensamento de um assassinato em massa dos cristãos. A sua timidez natural torturava-lhe a mente com imagens de revolta e insurreições, e guerras civis que poderiam arremessá-lo do trono. Não obstante as advertências sobrenaturais de seus temidos oráculos, e os rogos incessantes de Galério e de sua mãe ímpia, Diocleciano temia dar tal passo, e adiou, enquanto pôde, a assinatura do edito fatal. Galério, vendo malograda sua súplica, assumiu o tom arrogante do desafio, levando Diocleciano a finalmente consentir, uma vez que o oráculo de apoio recomendava. Um vidente foi enviado ao oráculo, e um suborno de Galério trouxe de volta a resposta de que os cristãos eram hostis aos deuses. A sorte foi lançada. O mês, o dia e a hora foram determinados, quando os 3 demônios deveriam ser soltos, e a Igreja de Deus, mergulhada em desolação e angústia. Os jogos finais, celebrados todos os anos com grande pompa, estavam próximos. O primeiro dia desses jogos, 23 de fevereiro de 303, foi assinalado para o início da perseguição. Mensageiros foram despachados aos governadores das províncias, para que estivessem de prontidão, que preparassem a roda, a fornalha e a espada para os servos de Cristo. Muitos deles regozijaram-se à perspectiva de um banquete de sangue. O extermínio de uma religião odiada era sempre bem-vindo, mas a esperança das riquezas ilimitadas dos cristãos caindo-lhes nos cofres, e de crescer no favor do César, produziu em seus corações corrompidos um zelo e uma cooperação pela causa impiedosa, que fez dessa perseguição não apenas a mais ampla, mas também a mais destrutiva já passadas sobre a igreja. Os cristãos sabiam que a hora da provação se aproximava. Não era inapropriada a comparação das perseguições às tempestades no mar, e a igreja era a pequena barca que devia enfrentar a fúria dos elementos. Havia sinais no céu, anunciando a luta iminente. Seu futuro era escuro e sombrio,
como o horizonte quando se aproxima a tormenta. As vozes dos pastores soavam nas igrejas como o pio agudo das gaivotas marinhas enfrentando as vagas agitadas, e dando o familiar alerta da tempestade. As mulheres e crianças foram enviadas aos abrigos das catacumbas, enquanto cada mastro solto fora amarrado ao mole, e todas as velas, risadas. Os bispos haviam reunido seus trêmulos rebanhos, e falado-lhes com tal fervor e eloquência, que os fez desejar o aço dos executores, que lhes traria a coroa do martírio. Enquanto os jovens corajosos, como Sebastião e Pancrácio, cujo coração possuía a resistência do carvalho, permaneceram na cidade para resistir ao ímpeto da luta e encorajar os irmãos mais fracos, gentis donzelas de sangue nobre, como Ágnes e Priscila, recolhiam-se nas casas de campo, e oravam com o coração palpitante, como pombas assustadas, suspirando em seus ninhos. A antecipação do mal é frequentemente mais dolorosa que o próprio golpe. Antes que o terrível edito fosse promulgado, algumas igrejas foram abandonadas, e os altares removidos para a casa de algum cristão obscuro, ou para as catacumbas. No início da tempestade, o piloto da igreja era o tímido Marcelino. Até ele perdeu a coragem no fragor da tormenta, abandonou o leme por um instante, mas reivindicou novamente e foi adiante. A piedosa matrona Lucina havia doado a sua casa de campo e seu jardim, fora da porta capena, para um novo cemitério, e enquanto houve tempo, a igreja cingiu-se para o combate. Finalmente, o edito sanguinário é lido. Uma cópia é enviada de Nicomédia a Roma e a Ilíria. Galério, o promotor principal da perseguição, tão ansioso estava pelo dia tenebroso, que passou a véspera em vigília. Os cristãos haviam construído uma bela igreja num morro, voltada para a cidade de Nicomédia. O templo podia ser visto da janela do palácio do imperador. Mal raiara a manhã do dia 23 de fevereiro, quando uma tropa foi enviada a destruir a igreja. Os soldados agarraram tudo o que havia dentro, livros, móveis e algumas vestimentas, e queimou-os na praça. Então, com gritos e urros, jogaram abaixo a construção. Os dois imperadores, que de uma janela do palácio desfrutavam da cena, recompensaram os soldadores em seu retorno, por sua nobre e brava conduta. Na manhã seguinte, os pergaminhos que anunciavam a coroa de glória para milhares de filhos escolhidos de Deus foram pendurados nas colunas de mármore do Fórum de Nicomédia. O decreto deveria ter sido publicado em todo o império ao mesmo tempo, mas por algum ciúme secreto do Senado, foi protelado em Roma até o dia 15 de maio. O arrogante Senado ainda se agarrava aos direitos de sua instituição original, e ainda gabava-se de que o seu poder nominal fosse uma realidade. Não obstante, como uma fortaleza desmantelada e abandonada, lançava a sua sombra orgulhosa sobre a planície, como nos dias de sua glória, e impedia, por um instante, que a espada suspensa fosse descida. O demônio, porém, não deixaria que lhe tirassem a presa. A turba romana habituara-se a acatar suas sugestões, e estava sempre disposta a insultar o Deus verdadeiro. Foi em um acesso de excitação brutal que o brado frequentemente ecoado pelas arquibancadas do Coliseu fez ressonância no circo máximo. Enfurecido, o populacho levantou-se como que por um impulso simultâneo, e gritou: Gestiane Tolantur. O brado fora com os cristãos foi 12 vezes repetido por um coro de centenas de milhares de vozes sedentas de sangue, e foi seguido pelo clamor, dezenas de vezes repetido: morte e extermínio aos cristãos. Por isto, foi combinado pelo Senado que a perseguição aos cristãos deveria ser declarada, e assim, ela foi decretada. Veja os Atos de Sabino, em Barônio, ano 301, em Nicomédia. Uma cristão rico e de alta posição social estava passando pelo fórum, na manhã em que o edito fora publicado, e imprudentemente, rasgou uma das cópias, espalhando os pedaços ao vento. Ele foi agarrado, e queimado até a morte, em fogo lento, em frente ao palácio de Diocleciano. Galério enraiveceu-se como nunca. A vingança e o desespero deram um matiz mais profundo à sua crueldade natural. O primeiro decreto era leniente demais para o seu propósito, e ele arranjaria outro, escrito em caracteres de sangue. O autor de The Act of the Persecutors of the Church conta-nos como ele obteve o segundo edito. Com a ajuda de alguns confidentes, ele ateu fogo ao palácio real. Tão logo a conflagração foi descoberta,
Os agentes do impiedoso imperador começaram a gritar que os cristãos eram a causa do incêndio e os inimigos do soberano. Assim, as labaredas do ódio infernal contra os cristãos arderam mais furiosamente no coração dos gentios que as chamas devorando a habitação imperial. De Mortibus Persecutorum, capitão 13, também em Barônio, ano 201, outros éditos seguiram o primeiro. Eram mais radicais e terríveis que quaisquer leis antes de publicadas. Eram dirigidos particularmente contra os eclesiásticos, as igrejas, os escritos sagra, J0S, e as virgens. É horrível dizer, mas uma das sanções desses éditos era que qualquer moça que se negasse a sacrificar tomar-se-ia propriedade pública. 9 Mas todos os raios de Deus estavam prontos para defender suas filhas desamparadas. Todas as vezes que tentavam pôr em execução esta lei ímpia, julgamento e morte eram o resultado imediato. As maquinações do malvado Galério não terminaram por aí. Vendo o sucesso de seu primeiro estratagema, ele mal esperou passar 15 dias, e ateu fogo ao palácio imperial, lançando a culpa sobre os cristãos, e fazendo Diocleciano acreditar que eles eram incendiários, e que desejavam queimá-lo vivo em seu palácio. Galério tremeu de excitação quando ele declarou que não estaria seguro enquanto houvesse um cristão no palácio. Todos esses planos tiveram sobre o pusilânime Diocleciano o efeito desejado. Ele, que já era um instrumento nas mãos de seus colegas, tornou-se o pior inimigo da igreja, e superou, se isto é possível, os outros dois em crueldade. A sua fúria contra os cristãos, afirma Lactâncio, atingira as alturas. Ele não mais perseguia a alguns, mas a todos eles, e em toda parte. Primeiro ele obrigou Valéria, sua irmã, e Priscila, sua esposa, a contaminar-se com os sacrifícios gentílicos. Mandou matar o seu eunuco favorito, que comandava toda a corte e os seus assuntos pessoais. Pastores e outros ministros foram pegos e assassinados sem qualquer julgamento. Homens e mulheres, de todas as idades, eram submetidos às torturas mais cruéis. O número dos acusados cresceu assustadoramente. Eram levados à morte em multidões. Imensas fogueiras ardiam à sua volta, e os consumiam juntos. Os criados da casa do imperador foram lançados ao mar, com pedras penduradas ao pescoço. Em todos os templos pagãos, estabeleceram-se juízes, cuja única ocupação era fazer o povo sacrificar. As prisões públicas lotaram, e novas torturas eram testadas para perverter os cristãos ou fazê-los em pedaços conforme acima. O extermínio foi plenamente declarado, e a batalha assolou todo o império. A província da Gália foi o único local a escapar-lhe da fúria. Ela estava, nesta ocasião, sob o governo de Constantino Chorus, o pai de Constantino o Grande. Ele era justo, e não tinha preconceito contra os cristãos, onde lhe foi possível. Impediu o assassinato e a carnificina. Alguns dos governadores sob seu comando confiscaram os bens dos cristãos, e ocasionalmente, levava-os à morte. Não obstante, a Gália foi preservada dos horrores que se abateram sobre outras porções do império. As descrições deixadas por Lactâncio, Eusébio, e o imortal Basílio, 10 a respeito dessas horas de provações, encheriam volumes, que seriam sagrados aos olhos da igreja, ao mostrar a virulência e a universalidade da perseguição. Eles declaram a glória e o triunfo da instituição divina, que não apenas sobreviveu, como permanece sobre a rocha dos séculos, tão indestrutível hoje quanto no tempo em que o ímpio Galério buscava aniquilá-la. Tudo que a malícia humana e demoníaca pôde sugerir foi tentado para o extermínio dos cristãos. Foi proclamado, além disso, e escreveu um santo mártir, citado por Eusébio em seu 8º livro, que ninguém deveria ter por nós qualquer cuidado ou pena, mas que todos deveriam ver-nos, e agir a nosso respeito, como se não mais fôssemos homens. O eloquente Basílio, em um de seus sublimes panegíricos sobre os mártires cristãos relata, as casas dos cristãos eram destroçadas e deixadas em ruínas, seus bens tornaram-se objeto de saque, seus corpos sofriam nas mãos dos ferozes lictores, que os dilaceravam com feras, arrastando suas matronas pelos cabelos, ao longo das ruas, endurecidos a suplicar-lhes piedade.
fosse de idosos ou de crianças. O inocente era submetido a tormentos geralmente reservados ao mais vil criminoso. Os calabouços eram lotados com habitantes de lares cristãos que agora jaziam desolados. Os desertos sem trilha e as cavernas das florestas enchiam-se de fugitivos, cujo único crime fora adorar a Jesus Cristo. Naqueles dias tenebrosos, os filhos traem os pais, o progenitor acusava a própria descendência. O servo apoderava-se da propriedade de seu senhor, denunciando-o. Um irmão fazia derramar o sangue do outro. Nenhum direito ou vínculo de humanidade parecia ser reconhecido. Estavam todos cegos, como que por possessão demoníaca. Ademais, as casas de oração eram profanadas por mãos ímpias. Os altares sagrados eram derrubados. Não se faziam mais oblações a Deus. Nenhum lugar foi deixado para o culto divino. Tudo o que havia era profunda tribulação, trevas espessas, que excluíam todo o conforto. Os colégios sacerdotais foram dispersos. Nenhum sínodo ou concílio podia reunir-se, por causa do terror da matança em toda parte. Os demônios, no entanto, podiam celebrar suas orgias, e poluir tudo com a fumaça e o sangue de suas vítimas. Orate. Engordium Marte. Lactâncio escreve: a terra inteira estava aflita e oprimida. 3 bestas selvagens, do mais brutal caráter, rugiam de leste a oeste, em sua fúria de devorar os cristãos. Se eu tivesse 100 línguas e 100 bocas, e se a minha voz fosse de ferro, eu ainda não poderia descrever a horrenda crueldade dos gentios, nem os nomes e a espécie de tormentos que eles empregavam contra os cristãos de Mortibus Pers, capitão Vi. Para descobrir os cristãos, eles recorreram a certos estratagemas maliciosos, porém ridículos. Além dos espiões da corte, cujo nome era Legião, foi decretado que se pusessem ídolos em todas as lojas de suprimentos, a fim de que a mínima coisa necessária à vida não pudesse ser comprada sem que se sacrificasse aos demônios. Em toda praça, fonte, padaria ou açougue, havia uma pequena estátua de algum deus fabuloso, uma caçoula com fogo, e uma caixa de incenso. Qualquer um que o desejasse comprar deveria, primeiro, queimar algum incenso ao ídolo. Um oficial do governo estava lá para insistir na absurda homenagem aos demônios. Eram tais os excessos e avidez pelos sacrifícios, que pessoas idosas, que havia anos não saíam de casa, foram arrastadas às praças públicas para queimar incenso. Criancinhas no colo da mãe eram obrigadas a juntar-se neste escárnio blasfemo ao Deus verdadeiro. 11 Se fôssemos narrar o terrível sofrimento dos cristãos sob as novas e desconhecidas torturas, como Lactâncio as chama, inventada pelos perseguidores, encheríamos páginas e páginas de cenas que fariam gelar cada veia de nosso corpo. Elas ultrapassavam qualquer coisa que a fantasia mais cruel já imaginou. O fogo, a água, o ferro e a força bruta de demônios encarnados emprestavam todas as suas combinações para produzir dor, queimar, rasgar e destruir. A mais elevada ciência era empregada em matar pela tortura mais lenta. A vergonha e ser despido perante as turbas violentas era mais dolorosa aos jovens cristãos, de ambos os sexos, que o flagelo da roda. A falta de piedade e misericórdia para com uma menina de 8 anos era a mesma para com um homem de 80. Para aumentar os horrores desses tempos, os corpos destroçados das vítimas eram privados de sepultamento, e frequentemente deixados durante dias nas praças públicas, ou jogados nos campos, fora das cidades, a fim de serem devorados pelos cães a aves de rapina. Emitiram-se ordens para que os corpos fossem guardados dia e noite, a fim de que os cristãos não os levassem e os honrassem. Deveríeis ter visto, escreve Eusébio, não poucos homens executando este comando bárbaro e selvagem. Alguns deles, como se isto fosse um assunto de elevada importância, vigiavam de uma torre, para que o morto não fosse levado embora. Até os animais selvagens, os cães e os abutres espalhavam aqui e ali pedaços de corpos. A cidade inteira foi semeada de vísceras e ossos humanos. Nada parecia mais cruel e horrendo. Até mesmo aqueles que antes haviam sido nossos inimigos. Todos lamentavam, nem tanto pelas condições calamitosas daqueles em quem estas crueldades eram praticadas, mas pelo opróbrio lançado sobre eles e a humanidade em geral. Não admira que tais barbaridades hajam arrancado lágrimas do mais duro mármore. Continuando seus registros no mesmo capítulo, Eusébio relata um dos mais extraordinários milagres da história da igreja primitiva.
Após estas horrendas barbaridades haverem sido praticadas por muitos dias seguidos, ocorreu o seguinte milagre: o tempo estava claro, a atmosfera limpa, e a face do céu serena e brilhante, quando, de repente, de todas as colunas que sustentavam as galerias públicas da cidade, começou a cair gotas em forma de lágrimas. O fórum e as ruas ficaram molhados com água de alguma fonte desconhecida. Nenhuma umidade fora destilada do ar, de maneira que se espalhou entre os habitantes o boato de que, incapaz de suportar as terríveis impiedades cometidas por eles, a terra havia, inexplicavelmente, vertido lágrimas, que as pedras e a matéria inanimada haviam chorado em reprovação à brutal e selvagem inclinação do homem. Não tenho dúvidas, prossegue Eusébio, de que as gerações futuras verão isto como uma história fabulosa e ridícula. Eles não considerarão o fato do mesmo modo que alguém que teve a certeza confirmada pelas autoridades dos tempos em que ocorreu. 12 Foi um estranho fenômeno, mas não importa como seja encarado, a interpretação dada pelos próprios pagãos permanece para atestar o triunfo moral dos cristãos sobre o ânimo e a empatia de seus perseguidores. É impossível calcular, ainda que aproximadamente, o número dos que foram massacrados durante essa perseguição. Por 10 longos anos, a tempestade soprou sobre o império, e enquanto o sangue de milhares fluía dos patíbulos numa corrente contínua, outro tanto perecia nos desertos, ou nas cavernas insalubres da terra. Um catálogo antigo, publicado por Papebrochius, mostra que num espaço de 30 dias, 15.000 pessoas foram levadas à morte. Eusébio refere-se a um inumerável grupo, de todas as províncias. Somente em Tebas, ele mesmo viu, numa sucessão de anos, 10, 20, 30 e até 60 pessoas, serem levadas à morte num único dia. Noutra ocasião, 100 homens, com mulheres e criancinhas, foram mortos num só dia, tanto, que as espadas dos executores ficaram cegas e inadequadas ao uso, e por isso foram quebradas. Os próprios executores, a cansar-se, eram substituídos por outros, em turnos. Neste tempo também observamos uma admirável ardor, vivacidade e verdadeira força divina nos que criam em Cristo. Tão logo sentença era pronunciada contra alguém, os demais corriam a confessar a sua fé perante tribunais. Livro 8, capítulo 9. Ele escreve ainda sobre uma cidade da Frígia, onde o governador, os magistrados e todos os cidadãos eram crentes em Jesus. Todos declararam com firmeza sua determinação em morrer em vez de sacrificar. O fogo foi ateado em toda a cidade, e os soldados a cercaram pedindo que alguém escapasse. Assim, toda a população, homens, mulheres e crianças, foi destruída, e recebeu junto a coroa de glória. Baruno também menciona uma congregação inteira, queimada no próprio templo, numa manhã natalina, ano 301. N graus 47. Talvez nada nos proporcione uma ideia melhor da virulência da perseguição, que impressão tida pelos imperadores de que eles haviam destruído completamente o cristianismo. Parecia-lhes tão impossível a subsistência da igreja cristã, que numa segura e resoluta antecipação do evento, pomposas inscrições foram feitas em vários lugares, para comemorar, entre outros feitos heróicos dos imperadores, a destruição da superstição cristã. Eis 2 espécimes dessas inscrições mentirosas: Diocletianus e Ovius et Maximianus Herculeus Cães. Aug amplificato per orientem et hoc condentem imp rom et nomine gestenorum deleto. Quinta-feira. Ramp. Evetebante. De novo. Diocletianus Caesar. Galer 10 in Oriente adopt. Superstitionis CHRJST. Ubique deleta et cultu deorum propagato. Rimos ao olhar para estas inscrições. E então para a igreja, como ela é agora. A população inteira do Império Romano não chegava ao número que ela reúne hoje em seu seio. Poucos meses após estas placas haverem sido fixadas nas paredes do palácio, uma cristã sentou-se no próprio trono do imperador. Enquanto o escultor gravava a inscrição sobre o que ele considerava a lápide da religião aniquilada, Constantino ordenava suas tropas além dos Alpes, e talvez já houvesse lido no céu um sinal de que ele fora destinado pelo grande e eterno para livrar a sua igreja, e destruir para sempre o poder dos pagãos. De fato, quando aquelas lajes de mármore foram trazidas da oficina, e refletiram pela primeira vez a luz do sol em suas superfícies polidas,
O líder cristão estava fazendo novas divisões nas igrejas de Roma, aumentando-lhes o número para 25, a fim de suprir as necessidades religiosas de seu povo, que estava se multiplicando sob a espada. 15 Como é estranho pensar que aqueles monumentos foram erigidos para comemorar a queda do cristianismo. Foi naquele exato momento, na véspera de seu triunfo, que a dinastia que se empenhava em esmagá-lo sofreu o espasmo da dissolução. Os dois monumentos acham-se preservados, como curiosidades, no museu do sucessor cristão dos Césares. Seu reino de terror passou para dar lugar ao poder compassivo, que eles pensavam não mais existir. Suas casas de ouro, seus arcos triunfais, e seus anfiteatros gigantescos, são agora ruínas ao lado das igrejas que guardam os restos mortais dos mártires, a quem eles assassinaram. Diocleciano e Galério não cogitavam, ao ler complacentemente os monumentos que lhes comemoravam os feitos grandiosos, que viria um tempo, quando um viajante cristão, de uma ilha desconhecida no Pacífico Sul, Nova Zelândia, haveria de ler a mesma placa, de manhã, no Museu do Vaticano, e à noite, sentar-se num arco quebrado do Coliseu para desenhar as ruínas do Palácio de Ouro. Entretanto, estas interessantes inscrições contam a terrível história da ferocidade da perseguição. Cada vestígio da igreja parecia ter sido varrido da face da terra. Ela foi de fato derrubada das altas classes, e banida dos círculos dos ricos, mas floresceu nas cabanas dos pobres, desprezíveis demais para serem molestados pelos arrogantes pagãos. Ela viveu nas catacumbas, cujas passagens escuras e lúgubres aterrorizavam o mais zeloso dos perseguidores. E enquanto os imperadores e seus agentes não viam mais qualquer traço da igreja na terra, os cristãos reuniam seus milhares nas entranhas da terra, e celebravam o culto em templos ornamentados com todas as belezas da arte, e entoavam louvor a Deus diante de altares de mármore resplandecentes, decorados com ouro. Não podia ser de outro modo. O Todo-Poderoso não pretendia que a sua igreja fosse destruída. Ele permitira a provação em sua sábia providência. Não houvesse ele mantido a mão estendida sobre ela, em vão teriam vigiado os que guardavam a cidade. Nisi dominus custodieretis civitatem, frustra vigilati que custoditiam SL 127. O cristianismo havia triunfado e alcançado a emancipação antes mesmo de a cruz ser usada como sinal de vitória por Constantino. Já foram dadas provas suficientes de que a igreja não carece de patrocínio humano, e pode permanecer de pé sem os sorrisos, ou mesmo a tolerância, dos governadores mundanos. Seus inimigos mais poderosos e mortais tiveram de, no final, morder o pó em profunda humilhação, e proclamar ao mundo, por meio de éditos, que falharam em destruir a igreja. Os éditos de emancipação, emitidos pelo ímpio Galério em seu leito de morte, pareciam ser destinados pelo Deus Todo-Poderoso como um final solene a todos os decretos e esforços de 3 séculos para esmagar e aniquilar a sua igreja. Eram proclamações a todo o mundo, e a todas as gerações, que, a despeito do império, com todos os seus terrores e poderes, ela pôde não apenas subsistir, mas florescer e triunfar. Numa palavra, a sua história, a sua perenidade, e a sua missão sobrenatural foram determinadas por seu supremo fundador, que garantiu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Traduziremos um parágrafo do último edito emitido pelo tirano Galério, como um interessante e emocionante contraste com as inscrições que declaravam ser o cristianismo coisa do passado, por meio do qual todo homem possa saber que os que desejarem seguir esta seita e religião têm permissão, por nossa graciosa indulgência, para aplicar-se nesta religião que usualmente tem seguido, do modo que seja aceitável e agradável a cada um deles. Além disso, permitimos-lhes reconstruir suas capelas, as casas ou propriedades rurais, que pertenciam formalmente aos cristãos, e foram, pelos éditos de nossos pais, Diocleciano e Maximiano, conferidas ao tesouro público, ou tomadas por alguma cidade, ou vendidas, ou entregues e doadas a alguém como demonstração do favor imperial. Decretamos que sejam devolvidas ao antigo direito e posse dos cristãos. Eusébio, livro 8. Capitão Vi. Não poderíamos concluir este breve exame dessa terrível perseguição à igreja com um parágrafo mais apropriado. Ele declara o triunfo de nossa fé. Mas, como o último ato de uma tragédia é o mais amedrontador,
Temos nos tremendos julgamentos de Deus sobre os perseguidores um final adequado ao nosso conto de horror, e pedimos indulgência do leitor por mais um instante, enquanto apresentamos uma das muitas provas da veracidade das inspiradas palavras. Ninguém tem levantado a mão contra Deus e prosperado. A partir do momento em que Diocleciano publicou o seu primeiro decreto, a sua alma tornou-se um inferno. O medo e o desespero excessivos fizeram-no insuportável a si próprio. Ele veio a Roma, e foi vaiado pelo povo. Retirou-se então, numa fuga precipitada, em meio ao inverno, faltando poucos dias para os jogos que comemorariam o 9º ano de seu consulado. Em sua jornada a Ravenna, contraiu uma doença prolongada, que lhe causou muito sofrimento. A sua mente ficou tão enfraquecida, que ele tornou-se um imbecil, e às vezes, um perfeito lunático. Mas o clímax de seus sofrimentos foi a sua humilhação. Ele foi forçado, pelo tirano Galério, a renunciar ao título de imperador. Foi levado a um extenso campo, cerca de 5 quilômetros da cidade de Nicomédia, e posto sobre um magnífico trono, vestido de púrpura. Então, diante de todo o exército, foi obrigado a despir-se de todas as insígnias do poder, transferindo-as ao tirano, que se sentou em outro trono, ao seu lado. O velho imperador chorou como uma criança, rangeu os dentes numa fúria desesperada, e blasfemou contra os deuses a quem antes servira fielmente. Ele foi vaiado no campo, cenário de sua degradação, e fugiu praticamente sozinho para Salona, em Dalmácia, cenário de seu ignóbil nascimento, onde morreu na obscuridade, quase louco. O outro que possuía honra semelhante à dele, diz Eusébio, referindo-se a Maximiano, pôs fim à própria vida, enforcando-se, conforme uma profecia diabólica, que lhe prometera esse destino por causa de suas muitas e audaciosas vilanias. Quanto a Galério, que era o instigador, o chefe da perseguição, o seu julgamento desceu do céu. Lactâncio deixou uma descrição de como ele foi devorado vivo. A narrativa é tão medonha, que não suportaria uma tradução. Basta dizer que ele teve a mesma morte que Herodes, o primeiro perseguidor de Jesus Cristo. Esta enfermidade, comenta Eusébio, espalhou-se incuravelmente, devorando-lhe as entranhas, e produzindo uma quantidade indescritível de vermes e um nocivo fedor. Antes de adoecer, toda a massa de carne de seu corpo, por causa da abundância de alimento que ele ingeria, tornara-se imensa. Quando começou a apodrecer, transformou-se num espetáculo repugnante e intolerável a todos os que dele se aproximavam. Alguns médicos, incapazes de suportar a sua fetidez, foram mortos. Outros, quando não puderam administrar qualquer remédio, todos os tecidos de seu corpo estavam entumecidos, e sem esperança de restauração, foram cruelmente assassinados por ordens de Galério. Livro 8. Lactâncio conta que o mau cheiro de sua carcaça putrefata era tão terrível, que contaminava não apenas o palácio, mas toda a cidade. Ele permaneceu neste estado por um ano inteiro, até que a morte livrasse o mundo de um dos maiores monstros já vistos. Foi em meio a estas torturas que ele emitiu o decreto a favor dos cristãos, implorando que, em retribuição ao seu obséquio, eles suplicassem ao seu Deus por sua recuperação. Galério morreu em 15 de maio, de 311, 2 semanas após assinar a retratação de sua guerra blasfema ao Deus verdadeiro.